Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Imediatamente, seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados, diziam: Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir, aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É bom lembrar que Jesus está na região dos pagãos. No Evangelho de São Marcos, Jesus, depois de ter uma controvérsia com as autoridades de Israel, de modo especial com os fariseus, sobre a ideia que eles tinham da assim chamada teologia do puro e do impuro. Após falar sobre a pureza e impureza, ele se retira para uma região de impureza, a região dos pagãos. Tiro, Sidônia, Decápole. Antes desse trecho de hoje, Jesus tinha dado a libertação para a filha de uma mulher que havia dialogado com ele de uma certa maneira, o tinha convencido de que os pagãos também podiam receber a salvação. Isso aparentemente no diálogo. Não é que a mulher o tivesse convencido. Na verdade, Jesus percorre um caminho que ele deseja fazer. É muito interessante. Nisso ele demonstra que as autoridades judaicas se fecham a ele e ele se abre aos pagãos. Por quê? Israel é escolhido por Deus como seu povo, não para ser o seu povo exclusivo, mas para ser o povo que tem a missão de ser portador da salvação. A salvação é universal. Deus escolheu um povo. Este povo deve ser portador desta salvação. E é por isso que Jesus veio primeiro para o povo de Israel. Primeiro para as ovelhas perdidas da casa de Israel, como ele diz. Mas sem com isso dizer, como diz a mulher na história da salvação, que os cachorrinhos não possam comer as migalhas que caem da mesa dos filhos. E então agora Jesus está diante de um surdo que fala com dificuldade e que foi trazido pela multidão no território pagão. E Jesus se manifesta a ele, e então ele, como uma pessoa doente, excluída como impuro por causa da doença, sobre quem as pessoas deviam ter até muita reserva, nem tocar num doente, porque o possível contágio da doença era visto também como contaminação da própria pessoa diante de Deus.
E esse homem do território pagão é trazido a Jesus pela multidão. Agora é muito interessante que a multidão traz o homem para que Jesus lhe imponha as mãos, e, no entanto, Jesus retira o homem da multidão. Isso é um sinal interessante porque se tem um povo ao qual Deus se dirigiu plenamente ao povo de Israel, não aos pagãos. E, portanto, quem do paganismo recebe o anúncio da salvação, de uma certa maneira ele é tirado do paganismo. Ele é tirado do meio da multidão. E Jesus vai realizar gestos sobre esse homem, que são gestos aparentemente comuns dos curandeiros do tempo de Jesus. Tocar nos ouvidos, tocar na boca. No caso de Jesus, tocar na língua dele com a própria saliva. São gestos que parecem gestos mágicos, gestos curadores. E Jesus realiza esses gestos, mas dá um sentido diferente a eles, porque, elevando os olhos ao céu, ele suspira ou geme, Efatá, abre-te, com um duplo sentido. Do céu que se abre para aquele homem e do homem que se abre para o céu. Não pelos ouvidos e pela boca, que terão restituído aqui a audição e a fala, mas pelo coração que deve se abrir para Jesus e para Deus, para a mensagem da salvação. E isso é realizado num gesto pessoal. Em relação a este pagão, um gesto pessoal. Jesus está só com ele. Os gestos que ele faz, que poderiam ser interpretados como gestos de cura, gestos mágicos, na verdade aqui significam um certo diálogo que Jesus tem com o homem. O homem é surdo, não adianta falar com ele. E Jesus, então, pelas mãos, dialoga com ele. E com isso Jesus se manifesta a ele, como que abrindo com as mãos seus ouvidos, como que soltando a sua língua. Então Jesus substitui o que seria o diálogo com aquele que ele cura pelos gestos que ele realiza. Agora, uma outra coisa em relação a esta atitude de Jesus tirar o homem do meio da multidão. E sobre essa talvez a gente pudesse refletir um pouco mais. Quantas vezes o que torna uma pessoa incapaz de ouvir ou incapaz de falar é a própria multidão? A multidão que satura os ouvidos das pessoas e por isso elas só ouvem o que a multidão quer dizer. E podemos entender a multidão como a cultura, a sociedade, como do nosso tempo. Devemos dizer, vivemos numa sociedade que verdadeiramente desenvolve e que dissemina uma cultura pagã. E é esta cultura pagã que tem muitas vezes nos impedido de ouvir, de conhecer aquilo que é vontade de Deus, a palavra de Deus, a sua lei, o modo de viver do ser humano que se esperaria de todos os seres humanos, mas especialmente daqueles que creem. Às vezes porque a gente está envolvido demais com as redes sociais, somos incapazes de ouvir as questões e as pessoas mais próximas de nós. Não ouvimos apenas aquilo que nos fazem ouvir. Nesse sentido, é preciso sair da multidão para o encontro pessoal com Deus
e consigo mesmo. A multidão que nos impede de falar, porque hoje nós nem temos coragem de dizer no que cremos, na esperança que temos. Parece que nós nos dissolvemos no meio da multidão, no meio da sociedade, no meio da rede social. É preciso deixar-se libertar por isso. É Jesus quem nos convida e quem nos traz para fora disso, para poder nos fazer escutá-lo, para que possamos falar com Ele, para que Ele possa também sobre nós dizer: abre-te, para que o céu se abra sobre nós e para que o nosso coração se abra para o céu. É preciso se deixar tocar por Jesus. No final da história, Jesus insistentemente proíbe que as pessoas falem sobre o que aconteceu. E elas terminam, e o texto termina, dizendo que quanto mais ele proibia, era pior. Porque eles, muito admirados, diziam, e o que eles dizem parece um canto: ele tem feito bem todas as coisas, aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Parece uma música. É como se eles cantassem isso. E nesta música, digamos assim, eles recordam duas passagens do Antigo Testamento muito importantes. A primeira: ele tem feito bem todas as coisas. Podemos nos lembrar de quando no relato da criação, depois de realizar as obras criadoras, Deus viu que tudo era bom. E temos nesta canção, digamos, uma repetição disso. Ele tem feito bem todas as coisas. É a multidão que reconhece agora. Ele mesmo poderia ter dito: eu fiz bem todas as coisas. Eu vejo que tudo é bom. E a segunda passagem do Antigo Testamento é a da primeira leitura deste domingo, do profeta Isaías, que diz que a salvação de Deus vem e, como sinal, então, muita coisa vai mudar. Então se abrirão os olhos dos cegos e se descerrarão os ouvidos dos surdos. O coxo saltará como um cervo, e se desatará a língua dos mudos. Então é como que uma repetição desta profecia de Isaías que se cumpre em Jesus. De fato, também nós, admirados, podemos dizer: Jesus faz bem todas as coisas. Inclusive, Ele me faz melhor. Ele me faz ouvir aquilo que eu não conseguia ouvir. Ele me faz dizer aquilo que eu era incapaz de falar. Isso porque Ele me tira para fora da multidão, Ele se manifesta diretamente a mim, pessoalmente, intimamente. E Ele sobre mim também geme e suspira: abre-te. Rezemos. Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas, concedei aos que creem no Cristo a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.